Bom dia a todos. O meu nome é Ana e a convite da Fraternidade Espírita Jesus Amigo, nós viemos para fazer um pequeno comentário acerca do livro Fonte Viva, trazida pelo Emmanuel. Eu convido todos vocês à prece inicial para que a gente possa, então, passar para essas considerações. E é importante sempre, eu vou sempre repetir isso aqui, todas as nossas ações serem iniciadas com a elevação do nosso pensamento a Deus. Convido todos a fecharem os olhos, pensando em Deus ou em algo que realmente seja bom, elevando, Senhor, o nosso pensamento ao alto, te rogamos a presença divina nesse instante. Te rogamos que a nossa mente e o nosso coração possam estar em comum acordo com a nossa vontade de estar aqui colhendo os frutos do Teu Evangelho. Te agradecemos por essa oportunidade e que cada lar aqui representado possa colher os frutos deste tempo em que utilizamos para nos aproximar da Tua doutrina, da doutrina espírita, e que sejamos mais fortes diante dos acontecimentos da vida. Te rogamos mais uma vez o auxílio e o amparo, e que o Senhor nos acompanhe hoje e sempre, que assim seja. O nosso tema de hoje, como já foi mostrado, nós vamos falar um pouquinho sobre viver em paz, que é o que o Emmanuel vem comentar para a gente. E essa mensagem, ela é uma carta, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e é uma carta muito interessante, em que Paulo, mandando essa segunda carta, ele fala, olha, será a terceira vez que eu estarei com vocês. Então ele anuncia que ele está indo reforçar os ensinamentos junto com aqueles que, a igreja de Corinto ali no caso. E Emmanuel, pegando esse trechinho, ele vai nos auxiliar a compreender exatamente o que precisamos fazer, o que essa mensagem "vivei em paz" quer dizer para cada um de nós. Então, analisando que todos nós possamos pensar e ter uma atitude renovada a partir de então. A segunda carta de Coríntios, de acordo com a tradução da Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, ela traz um título, esse capítulo 13. E o título é Últimos Conselhos e Saudações, justamente porque ele dá um último conselho antes de ter com eles. E diz assim o versículo 11. E agora, irmãos, até logo, porque ele começa a se despedir nessa carta, e ela tem 13 versículos, e nós estamos no 11, e completa. Procurem ser corretos em tudo. Escutem bem o que eu digo. Tenham todos o mesmo modo de pensar, que é justamente o modo que eles aprenderam, que é como Jesus ensina. E Paulo vem insistentemente ensinando também. E vivam em paz. Olha como ele termina o versículo. E o Deus de amor e de paz estará com vocês, nos afirmando que quando nós cumprimos o nosso dever, quando conhecemos a lei de Deus e a cumprimos em nossa vida, não tem como Deus não estar ali conosco. Ele está sempre, mas quando cumprimos, o percebemos. Está vendo a diferença? E o Emmanuel vai nos auxiliar a compreender esse versículo. E ele começa com a seguinte frase. Mantém-te em paz. Olha que forte, curtinha, mas ele nos dá um conselho, olha, mantém-te em paz. E a gente vai perceber que coisas acontecem à nossa volta, e se eu não tiver essa postura de me manter em paz,
eu entro na mesma vibração do outro. Se não for uma vibração boa, eu desço, eu caio junto com ele. Então, mantém-te em paz. E quando a gente olha o termo mantém no dicionário, apesar de ser uma palavra conhecida, o dicionário diz assim: manter é continuar proprietário ou usufruindo de alguma coisa. Então, o conselho do Emmanuel não é só alguém que chega e fala assim, não, mantém-te aí. É continuar proprietário dessa paz. Ou usufruindo, utilizando-se daquele momento em que a gente se encontra em paz com a vida, com alguma coisa, com uma pessoa. É proteger. E dentro do proteger, o dicionário traz exemplos, manter os bons costumes, manter opiniões, manter um ponto de vista, manter os valores morais. Então, não é só um simples conselho. O Emmanuel está dizendo, quando a gente alcança uma paz, mantém-te nela. Continue proprietário dela. E aí ele completa, é provável que os outros te guerreiem gratuitamente. Pessoas à nossa volta, não compreendendo esse novo estado de paz, vão guerrear com a gente, hostilizando-te a maneira de viver. E aí a gente precisa pensar uma coisa. Nós temos sempre, sem exceção, 2 ou mais opções. A minha é ser feliz ou ter paz, ou ter razão. E aqui, quando eu decido ser feliz e me manter em paz, os outros, não compreendendo o que eu já sei, hostilizando-me, né? Vão ali guerrear comigo. Mas cabe a mim, como diz o Emmanuel. Entretanto, podes avançar em teu roteiro. Cabe a mim me manter nesse roteiro de ser feliz ou ter paz, que foi a minha escolha, sem guerrear a ninguém. Aí a gente percebe que a gente vai ser alcançado pelas ações de alguém. Mas cabe a mim, o roteiro é meu. Eu preciso fazer a escolha. Deus me deu 2 opções. Ana, você quer ser feliz, ter paz, ou você quer ter razão? Que muitas vezes, para eu ter razão, eu preciso insistir, falar, impor, e aí eu perco a minha paz. Então, às vezes é necessário, para manter a paz, silenciar, não espelhar a ação do outro. Então, aqui, ele nos aconselha. Escolha, o roteiro é seu, e nós escolhemos ser felizes, manter essa paz. Mas para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Isso aqui é riquíssimo. Por quê? Eu vou ser hostilizado. Alguém vai me alcançar com a sua opinião e é necessário que eu olhe para essa pessoa com compaixão e bondade. A compaixão, de acordo com o dicionário, é o sentimento de pesar, de tristeza, causado pela tragédia alheia e que desperta em nós a vontade de ajudar, de confortar quem dela padece. Compaixão é um sentimento de piedade com o sofrimento alheio, é comiseração, piedade. E é um sentimento de pena. Mas não, ai que dó, não, é você olhar e enxergar a infelicidade que o outro se encontra e ter uma atitude equilibrada do lado de cá. E aqui a bondade que complementa exatamente isso. Bondade é a inclinação para fazer o bem. Quando você percebe a infelicidade do outro, você faz o bem e não baixa naquela vibração infeliz que ele se encontra. É a benevolência, que é a qualidade da pessoa que é boa e generosa. É a amabilidade, é a ação de quem é amável e cortês. E eu achei incrível isso aqui porque é a ação. Isso quer dizer, eu preciso me posicionar. Eu quero ter razão
que me faz baixar, às vezes, na vibração do outro, ou eu quero ter paz. Eu vou enxergar, né, a posição, a mazela, a infelicidade que o outro se encontra e vou ter compaixão e bondade com ele. O Emmanuel está nos mostrando que é uma ação, é uma decisão nossa. Nós precisamos nos manter dentro dessa decisão. E ele aconselha, assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Então é algo que eu preciso combinar comigo, Ana. Você não vai mais ceder, né, a um desrespeito, você vai silenciar, você vai elevar o pensamento, porque o compromisso de evitar exasperação é evitar se irritar ou se enfurecer, porque esse é o significado da exasperação. Assume, cada um de nós, assumamos o compromisso de que vamos evitar essa irritabilidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz um conceito de cólera que eu gosto muito. Ele fala que é um estado passageiro de demência que nos faz parecer ao bruto. Então, se eu cedo à irritação, se eu me enfureço, se eu me exaspero, eu me torno um bruto tão quanto aquele que está ali na minha frente guerreando comigo. E é isso que a gente não precisa mais. Já temos muito conhecimento, a verdade já nos foi dita que isso faz mal para mim e piora ainda mais a situação do outro. Então, assume contigo mesmo o compromisso de evitar essa exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Então, quando eu faço isso, esse compromisso comigo de me manter ali naquela vibração mais elevada e olhando para o outro, eu consigo enxergar a sua posição espiritual. A gente costuma dizer assim, eu olho para o outro, não sei a idade espiritual, moral dele, não tem como saber. Mas se eu consigo analisar os acontecimentos, a fala, a forma de agir, eu descubro a idade. É mais ou menos assim, se faz muito barulho, se grita, se já chega querendo impor, não tem como ser um espírito elevado. Porque a bondade, a serenidade é condição natural daquele que já compreendeu as lições do Cristo. Então eu olho, né, eu analiso cada acontecimento e cada pessoa, e aí eu vou verificar a posição em que ela se encontra nessa escala moral, e aí eu vou saber me posicionar para me relacionar com ela. Eu vou saber que eu posso complementar, eu vou saber que eu devo silenciar, então eu vou ter uma postura condizente com aquele acontecimento e com aquela pessoa que eu estou analisando. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Muitos nos procuram. Todos os que surgem aflitos e desesperados, coléricos ou desabridos, que é violento, agindo de forma grosseira e agressiva, trazem chagas ou ilusões. É mais ou menos assim, se sente ferido e a reação é ferir quem está à volta, porque muitas vezes a gente responsabiliza o outro pela nossa infelicidade. E quando a gente analisa, quando a gente repara carinhosamente, enxergamos um vazio que ele sente, a mazela oculta dele ali. E aí a gente tem a opção de auxiliar ou não. Mas com conhecimento que temos, com as lições que estamos recebendo, a gente sabe que a gente tem como auxiliar, mesmo que seja se distanciando um pouquinho e fazendo uma prece em favor daquele. Emmanuel ainda diz: prisioneiro da vaidade ou da ignorância, esse que chega com esse comportamento aflito, desesperado, colérico, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiço. Essa luz da verdade, ela começa a nos impor o que é certo e o que é errado, à medida que a gente vai tendo discernimento, que a nossa inteligência nos mostra os conceitos,
E a gente tem que escolher, muitas vezes a gente não aceita o não. Olha que legal. E nem é às vezes uma pessoa dizendo, Ana, você não pode. É a minha consciência que começa a despertar e eu vejo que eu não devo, aí eu fico irritado. Por quê? Porque eu não tolero a luz da verdade. Eu sei que eu preciso fazer, mas eu não quero. Aí ele fala, são prisioneiros da vaidade, mas também da ignorância, porque apesar de conhecer o conceito, não consegue compreender o quanto é bom e a necessidade que temos de cumpri-lo. Unge-te, protege-te de piedade, porque ele vai te alcançar irritadiço. Aí o Emmanuel aconselha, unge-te de piedade e penetra-lhe os recessos do ser, olha intimamente para aquele ser, enxergue além do corpo físico, e aí é por isso que a gente fala da idade espiritual, porque a forma como ele está agindo é exatamente o que vai me mostrar se ele está numa infância espiritual ou se já tem um certo conhecimento. E identificarás em todos eles, em todos esses que guerreiam com você, que estão ali irritadiços, crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas, ou seja, machucadas, ofendidas, porque a consciência já está acusando para não fazer, ou porque alguém à volta não permitiu que ele fizesse. Então, são motivos que o levam a se desesperar. Olha, eu quero fazer e não tem como. Mas nós, na posição que já nos encontramos, conseguimos enxergar a criança espiritual e como com a criança física é necessário um cuidado maior. Um pulso firme não é não. Né? O próprio Cristo ensina, seja o seu sim, sim e o não, não. Nada de passar a mão na cabeça, é mostrar a verdade e dar suporte para que aquele faça, mas com pulso firme muitas vezes, mas com caridade. Emmanuel ainda diz, uns diante dessa situação acusam, outros choram, porque é um choque de realidade. Eu quero, mas não posso. Mas quando eu começo a entender o porquê eu não posso, aí o choro cessa. Então a ideia é nós que já temos esse conhecimento, nós temos a oportunidade de mostrar para o outro que ele precisa ser e fazer diferente, mas não impondo, mas aplicando o conceito e servindo de modelo ali para ele. Ajuda-os enquanto podes, pacificando-lhes a alma. E olha que legal, quando eu tenho uma atitude de pacificação, harmonizarás ainda mais a tua vida. É como se eu estivesse fazendo... Como não? Eu estou fazendo pelo outro, mas é a minha vida que cada vez mais estará harmonizada. Eu achei incrível isso aqui. A forma como o Emmanuel traz é muito, muito perfeita. E aí, aprendamos a compreender cada mente em seus problemas. Cada um tem ali um clique que faz ficar irritadiço, guerrear ou se manter em paz. Aprendamos. Recorda-te de que a natureza, e aí ele está falando de Deus, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Nós precisamos recordar das leis de Deus que equilibra a vida e eu tenho que conservar comigo esse conceito, sem cessar. Ou seja, em todas as situações da minha vida, eu preciso elevar o pensamento a Deus para conservar, então, esse equilíbrio. Ainda mesmo, quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura, ele brilha sempre. Mesmo quando o outro não quer, a terra continua e o sol continua a brilhar. Por isso, nós também precisamos nos conservar, nos manter, ter um pulso firme na postura que nós escolhemos, e foi ser feliz, ter paz. E o Emmanuel termina dizendo, viver de qualquer modo é de todos. Então, se é para viver de qualquer modo, a gente sabe que a maioria vive. Mas
viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. E aqui eu vou colocar os espíritas de forma geral, considerando o conceito do espírita, que é aquele que estuda e busca conhecer os ensinamentos da doutrina e do Cristo. Nós temos não é uma vantagem, não é um privilégio, mas nós temos a oportunidade de conhecer esses conceitos e aplicá-los em nossa própria vida. Então, viver de qualquer modo, é isso? Então, na verdade, não. Viver em paz, viver com Cristo, como na carta. Se vocês lerem depois a carta inteira de Paulo, essa segunda carta, ele fala, olha, vocês conhecem os conceitos e estão esquecendo. Eu vou até vocês e se vocês não me ouvirem, eu vou mostrar para vocês a autoridade que Deus, Jesus me concedeu para ensiná-los. Será que a gente precisa disso? Nós já temos muita informação. Já somos capazes de nos manter em paz, de viver em paz. Então, a ideia aqui é que a gente olhe para o outro, enxergue a natureza da fala, a natureza do comportamento e nos mantenhamos nessa faixa de vibração de paz que nós já aprendemos com Jesus, com a doutrina espírita e hoje em especial com o próprio Emmanuel. E me fez lembrar, inclusive, para a gente terminar, que a lição de ontem foi: entendamo-nos. Onde Pedro, na sua primeira carta, ele diz: mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, nos convidando a ter uma postura de caridade no olhar e nas reações, que já não é mais um reagir, é um agir consciente com Cristo. É isso. Uma mensagem linda, releiam, ouçam o estudo novamente, se for necessário. Qualquer coisa, a gente volta e explica de novo. Vamos passar para a nossa prece final, mas de antemão eu já agradeço a companhia de vocês. Um texto lindo, Que possamos meditar sobre ele ao longo da semana. E elevando, Senhor, mais uma vez, o nosso pensamento ao mais alto, elevando o nosso pensamento de maneira a nos colocar acima de todos os problemas que nos cercam, para colher dos céus, para colher do alto, a força para suportarmos cada pedra que precisamos carregar enquanto estamos aqui. Por isso te rogamos a presença amiga, por isso te rogamos que ao longo do dia, Senhor, nos auxilie a lembrar desses ensinamentos, que possamos viver em paz, que possamos exemplificar a paz àqueles que estão à nossa volta e cuidando uns dos outros, possamos todos seguir na nossa encarnação rumo à perfeição que o Senhor nos oferece, a oportunidade de ter. Por isso te agradecemos mais uma vez, agradecemos aos mentores da Fraternidade Espírita Jesus à Luz, Jesus Amigo, que nos traz luz, nos traz paz, nos dá a oportunidade do aprendizado, e que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, alcançando cada lar, cada um daqueles seus filhos desejosos dessa paz, dessa tranquilidade, que possam, pelo desejo íntimo de se modificarem, realmente alcançar este patamar de felicidade. Aqui é nos permitido aqui. Então, Senhor, mais uma vez te agradecemos. Agradecemos o amparo, te rogamos a presença amiga, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Que vocês tenham um ótimo final de semana, que seja um sábado de muita luz e de muita paz. Lembrando que à noite tem estudo novamente, todos os dias às 20 horas e também às 9 horas da manhã, com comentários do livro Fonte Viva. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Tchau.